Imagine acordar todos os dias com a sensação de que algo está errado, mas você não consegue explicar exatamente o que. Você começa a duvidar das suas próprias memórias, das suas emoções, da sua própria percepção da realidade. Você se pergunta: será que eu estou exagerando? Será que o problema sou eu? E aos poucos, sem perceber, você começa a se perder dentro do relacionamento. Muitas pessoas acreditam que estão lidando apenas com alguém difícil, alguém temperamental ou talvez imaturo. Mas em alguns casos, a realidade é muito mais sombria. Talvez você não estivesse em um relacionamento comum. Talvez você estivesse dormindo ao lado de um predador emocional. Hoje nós vamos mergulhar profundamente em um dos transtornos de personalidade mais destrutivos e incompreendidos da psicologia: o narcisismo patológico. Mas antes de continuar, precisamos entender algo importante. Narcisismo não é apenas vaidade. Não é apenas alguém que gosta de atenção ou de elogios. O que estamos falando aqui é de uma estrutura psicológica complexa, construída sobre manipulação, controle e uma profunda ausência de empatia. Para muitas vítimas, a experiência de se relacionar com um narcisista pode parecer um labirinto psicológico, onde cada saída leva a mais confusão. E tudo começa de forma aparentemente perfeita. O primeiro estágio desse ciclo é conhecido como love bombing, ou bombardeio de amor. No início, o narcisista parece ser exatamente tudo aquilo que você sempre procurou. Eles dizem exatamente as palavras que você precisava ouvir. Demonstram atenção intensa, carinho constante, elogios exagerados. Você é colocado em um pedestal. Eles fazem promessas sobre o futuro, planejam viagens, falam sobre construir uma vida juntos. Tudo acontece rápido, mas parece mágico. Você sente que finalmente encontrou alguém que realmente te entende. Mas aqui está a verdade perturbadora. Essa fase não é amor, é estratégia. Enquanto você acredita estar vivendo uma conexão profunda, o narcisista está observando cuidadosamente. Eles analisam suas inseguranças, seus sonhos, seus medos. Eles descobrem exatamente o que dizer para se tornar a pessoa perfeita para você. E assim, criam um vínculo emocional extremamente forte. Seu cérebro começa a associar aquela pessoa com felicidade, segurança e validação. Quimicamente, seu cérebro libera dopamina, criando uma espécie de dependência emocional. E essa dependência é exatamente o que eles precisam. Porque quando a máscara cair, você já estará profundamente envolvido. E a máscara sempre cai. Quando o narcisista percebe que você está emocionalmente preso, começa a segunda fase, a desvalorização. A pessoa que antes parecia perfeita começa a mudar. Fica distante, fria, crítica. Coisas que antes eram elogiadas em você passam a ser motivo de irritação. Seu jeito de falar, suas opiniões, seu comportamento. Comentários passivo-agressivos começam a surgir. Pequenas críticas. Pequenas humilhações. O pedestal onde você foi colocado começa a ruir lentamente. Mas isso não acontece de forma direta. O narcisista alterna momentos de carinho com momentos de rejeição. Esse padrão cria uma confusão emocional intensa. Você começa a tentar recuperar aquela pessoa do início, aquela versão amorosa que parecia perfeita. E então você pensa: talvez se eu me esforçar mais, talvez se eu mudar. Mas esse é exatamente o objetivo. Nesse estágio, várias técnicas de manipulação entram em ação. Uma delas é o silêncio como punição. O narcisista simplesmente ignora você, sem explicação, sem motivo. Outra técnica é a triangulação. Eles começam a mencionar outras pessoas, ex-parceiros, amigos ou colegas, sempre de forma que faz você se sentir comparado, substituível. Isso gera insegurança, ciúmes, competição. Mas talvez a manipulação mais perturbadora seja o gaslighting.
Gaslighting é quando alguém manipula sua percepção da realidade. O narcisista pode dizer algo cruel e depois afirmar que nunca disse aquilo. Pode fazer algo errado e convencer você de que a culpa é sua. Com o tempo, você começa a duvidar da própria memória, da própria sanidade. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, o narcisista se alimenta disso. Na psicologia, chamamos isso de suprimento narcísico. A atenção emocional, mesmo que seja sofrimento, funciona como combustível psicológico para eles. Mas isso levanta uma pergunta inquietante. O que realmente acontece dentro da mente de um narcisista? Por que alguém destruiria emocionalmente quem o ama? A resposta é mais sombria do que parece. Por trás da aparência de superioridade, existe um vazio profundo. Muitos especialistas acreditam que o verdadeiro eu do narcisista foi danificado muito cedo na vida. Infâncias marcadas por negligência emocional, críticas constantes, ou até mesmo elogios exagerados que criaram uma identidade frágil. Para sobreviver psicologicamente, a mente constrói um falso eu, uma máscara de perfeição, superioridade, controle. Mas essa máscara é extremamente frágil. Ela precisa ser constantemente alimentada com admiração e poder. Quando alguém desafia essa imagem, mesmo que de forma pequena, o narcisista sente isso como uma ameaça. E é aí que surge a fúria narcísica. Uma explosão de raiva fria, calculada e destrutiva. Para o narcisista, outras pessoas não são indivíduos completos. São apenas extensões do próprio ego. Objetos destinados a alimentar a própria identidade. E então chegamos à fase final do ciclo, o descarte. Quando você está emocionalmente exausto, quando você já não fornece a mesma reação, ou quando aparece uma nova fonte de atenção, o narcisista simplesmente vai embora, sem explicação, sem empatia, sem encerramento, como se o relacionamento nunca tivesse existido. Mas o ciclo muitas vezes não termina aí. Meses ou até anos depois, eles podem reaparecer. Essa fase é conhecida como hoovering, uma tentativa de sugar você de volta para o ciclo. Uma mensagem inesperada, um pedido de desculpas, ou até uma crise inventada. Mas raramente é sobre amor, é sobre controle. Então, como se proteger de alguém assim? A resposta mais eficaz é conhecida como contato zero. Bloquear todas as formas de comunicação. Não responder. Não tentar provar que você está certo. Não esperar um pedido de desculpas, porque qualquer reação emocional ainda alimenta o narcisista. O maior golpe para alguém assim é a sua ausência, a sua indiferença e a sua reconstrução. Porque quando você retoma sua vida, você retoma também a sua identidade. E lembre-se de algo importante. Você não foi escolhido porque era fraco. Você foi escolhido porque tinha qualidades que o narcisista não possui. Empatia, sensibilidade, capacidade de amar. Essas qualidades nunca foram um defeito. Na verdade, são exatamente aquilo que faz você humano. E é justamente explorando essas profundezas da mente humana, tanto sua luz quanto sua escuridão, que nós criamos este espaço. Se você se interessa por psicologia profunda, manipulação emocional, comportamento humano e os mistérios da mente, então você está no lugar certo. Este é o Midnight Psychology, um lugar onde exploramos os cantos mais ocultos da mente humana e revelamos as verdades que muitas vezes ficam escondidas nas sombras. Se esse vídeo fez você refletir, não esqueça de seguir o canal, porque aqui, a cada episódio, nós mergulhamos mais fundo na psicologia da mente humana. E às vezes, entender a escuridão é a única forma de enxergar a verdade.